Sabe, a gente ouve muito a expressão "o país quebrou". Mas o que isso realmente significa? Pois é, Não é como uma loja que simplesmente fecha as portas, né? A bandeira continua lá, o governo, bom, teoricamente continua funcionando. exato. Então, o que de fato quebra? Para entender isso, a gente mergulhou aqui numa série de artigos e análises sobre um conceito que assusta muita gente: o default soberano. Uhum. E a nossa ideia é justamente desmistificar isso, sabe? Entender o que significa quebrar na vida real, no dia a dia. E essa é a chave, porque, olha, as fontes que a gente analisou deixam muito claro que isso não é um processo jurídico, com juiz e martelo. Certo. É uma crise de confiança. Um default soberano, na sua essência, é quando a reputação financeira de um país desmorona. Uma crise de reputação. Exato. E o que a gente vai ver hoje é como esse desmoronamento cria um efeito dominó, transforma um problema de planilha numa crise que afeta o preço do pão, o remédio na farmácia. E o emprego de milhões de pessoas. Exatamente. Certo. Então vamos começar pelo mais básico. Todos os materiais reforçam uma ideia que parece estranha no começo. Um país não pode ser liquidado. Não mesmo. Não existe um tribunal de falências global que vai chegar e leiloar os parques nacionais ou os prédios públicos. Então, se não é isso, o que quebra é a palavra do governo, a promessa. Exatamente. A confiança é o ativo mais valioso de um país e é o primeiro a ir embora. Entendi. Um dos textos usa uma analogia ótima. A credibilidade de um país é como o seu score de crédito pessoal, sabe? O Serasa do país. Isso. O default é quando essa pontuação despenca. E a partir daí, o resto do mundo, investidores, outras nações, empresas, começa a tratar esse país de um jeito completamente diferente. E na prática, o que é o default? Na prática, é quando um governo falha em honrar uma obrigação de dívida. Pode ser um pagamento de juros que atrasou, o valor principal de um título que não foi pago. Ou até forçar uma renegociação. Isso, uma renegociação em que os credores são obrigados a aceitar uma perda. E por que um país chega nesse ponto? A primeira causa que os materiais apontam parece meio óbvia: dívida demais. Sim, Uma das fontes descreve de um jeito que todo mundo entende. É como pagar a fatura de um cartão de crédito usando outro cartão. e depois um terceiro para pagar os dois primeiros. Exato. No começo você ganha tempo, mas em algum momento a conta não fecha mais. O país se vê pegando empréstimo novo só para pagar juros de empréstimo antigo. É um ciclo vicioso. E tem uma camada a mais aí que as fontes chamam de armadilha da moeda estrangeira. Como funciona isso? Pensa assim, muitos países emergentes pegam empréstimos em dólares ou euros, porque é a moeda do mercado internacional. Certo, faz sentido. Só que a receita deles, os impostos, é na moeda local. Agora, imagina que sua hipoteca é em dólar, mas seu salário é em reais. Nossa, Se o real desvaloriza 50%, sua dívida na prática dobrou de tamanho da noite para o dia. Mesmo sem você ter pego um centavo a mais. É uma vulnerabilidade brutal. é uma armadilha perfeita. Mas até agora a gente falou de problemas, digamos, auto-infligidos. E se o país estiver fazendo tudo certo e de repente algo fora do controle acontece? Uma crise global. Com certeza, isso é o que a gente chama de choques externos. E eles são cruéis, porque independem da gestão do governo. Tipo uma pandemia. Uma pandemia, uma guerra que dispara o preço da energia, um aumento súbito dos juros nos Estados Unidos que suga o dinheiro do mundo todo para lá. Ou a queda no preço de uma commodity. Exato. Se um país depende de petróleo para pagar as contas e o preço do barril cai pela metade, a receita do governo some. E dentro do próprio país, as fontes mencionam um outro risco. Uma espécie de ciclo vicioso entre os bancos e o governo. Como isso funciona? Essa é uma dinâmica perigosíssima. Os bancos locais, por segurança, compram muitos títulos do governo do seu próprio país. É visto como um investimento mais seguro. Ok. O problema começa quando os investidores duvidam que o governo vai pagar. O valor desses títulos no mercado cai. De repente, os balanços dos bancos ficam mais fracos. Se as pessoas se assustam. Correm para sacar o dinheiro e os bancos podem quebrar. E adivinha quem é chamado para salvar os bancos? O governo. Que precisa emitir mais dívida para isso, piorando a situação que deu início a tudo. É uma espiral da morte financeira. E ainda tem um último fator. A política.
As fontes deixam claro que, às vezes, o problema não é que o país não pode pagar. É que ele não quer pagar. Como assim? Isso nos leva a alguns casos bem concretos que as fontes usam para ilustrar tudo isso. Às vezes é uma decisão puramente política. Ok, então vamos sair da teoria. Os materiais trazem algum caso em que a gente consiga ver isso acontecendo na vida real? Vários. E eles mostram facetas diferentes do problema. O caso do Equador em 2008, por exemplo, é um exemplo clássico do não quero pagar. Equador 2008? O presidente da época, Rafael Correia, fez uma auditoria da dívida, declarou uma parte dela ilegítima. Ilegítima. Sim, e simplesmente anunciou que não pagaria. Espera um pouco. Quer dizer que o Equador tinha o dinheiro em caixa para pagar e escolheu não fazer isso? Por quê? Parece um tiro no próprio pé financeiro. Do ponto de vista dos mercados, foi, mas politicamente foi uma jogada popular internamente. O discurso era de não sacrificar gastos sociais para pagar banqueiros internacionais por dívidas consideradas injustas. Foi uma decisão ideológica. Totalmente, um caso extremo de default político. E qual seria o oposto? Um caso de não consigo pagar. A Venezuela é o exemplo trágico disso. A economia era quase toda dependente do petróleo. Quando os preços despencaram a partir de 2014, a principal e quase única fonte de dólares do governo secou. Acabou o dinheiro. Acabou. E aí você soma má gestão crônica, corrupção, sanções internacionais. E o resultado foi uma tempestade perfeita, hiperinflação, colapso da produção e, claro, o default. E esses problemas são só de países emergentes? Lembro que as fontes citam um caso famoso na Europa. Exato, a Grécia, um país desenvolvido, membro da zona do euro, que em 2015 deu calote num empréstimo do FMI. Do FMI? Sim, e o caso grego é fascinante porque mostra o quão longo e doloroso é o processo de recuperação. Não foi um evento único, foi uma década de crises com múltiplos pacotes de resgate. E muita austeridade, né? Medidas de austeridade extremamente severas. Isso levou a protestos massivos, uma crise social profunda. Demorou anos até a Grécia conseguir reconquistar a confiança do mercado. Parece um túnel bem escuro, mas existe luz no fim dele? As fontes trazem algum exemplo de um país que conseguiu dar a volta por cima? Sim, e é importante mostrar que a recuperação é possível. O Uruguai, no início dos anos 2000, é um ótimo exemplo. Uruguai? O país foi arrastado por uma crise bancária gravíssima, muito por contágio do colapso da vizinha Argentina. O default parecia certo. Mas não aconteceu. Não. Eles optaram por um caminho diferente. Com a ajuda do FMI, fizeram uma reestruturação da dívida considerada amigável e implementaram reformas sérias. O resultado? Hoje o Uruguai é um dos países com maior credibilidade na América do Sul. Mostra que as escolhas políticas na crise fazem toda a diferença. Total. O que me leva a um ponto que os materiais destacam com muita força: o impacto humano. A gente fala de juros, títulos, FMI, mas quem paga a conta é a população. As fontes descrevem um efeito dominó devastador. Você pode nos guiar por essa sequência? Claro. E é uma sequência quase que previsível, infelizmente. O primeiro dominó a cair é a fuga de investidores. O pânico. É brutal. Imagina um cinema lotado onde alguém grita fogo. Ninguém para checar se tem fumaça, todos correm para a única saída. E a saída no mercado financeiro é o dólar. Exato. Comprar dólares e tirar o dinheiro do país. A moeda local é simplesmente atropelada nesse processo. O crédito para as empresas seca. E com todo mundo vendendo a moeda local para comprar dólar, o preço do dólar dispara. É aí que o segundo dominó cai: a desvalorização da moeda. Exatamente. E o impacto disso é imediato na vida de todos, porque encarece tudo que é importado. E hoje em dia, quase tudo é importado ou tem um componente importado. Combustível, medicamentos, trigo para o pão, peças para fábricas. O que nos leva ao terceiro dominó: inflação e escassez. Os preços disparam e os produtos começam a sumir das prateleiras. É nesse ponto que uma crise que parecia abstrata, de mercado, vira um problema concreto na mesa do jantar. E os bancos no meio disso tudo? Esse é o quarto passo, e talvez o mais aterrorizante:
o estresse no sistema bancário. Com a inflação comendo dinheiro, as pessoas correm para os bancos para sacar tudo. E o banco não tem todo aquele dinheiro em caixa. Nenhum banco tem. Para evitar um colapso total, o governo pode tomar medidas desesperadas, impor limite de saque, o famoso corralito. Ou até congelar contas. Exato. É um momento de pânico e perda total de confiança no sistema. Assustador. A ideia de não poder sacar o próprio dinheiro. É o colapso da normalidade. E qual a peça final desse dominó? O dominó final é a contração brutal da economia. Com o crédito zero, inflação nas alturas, incerteza total. As empresas quebram, dispara. E, ironicamente, com menos gente trabalhando, a arrecadação de impostos do governo despenca, piorando ainda mais a crise fiscal que começou tudo. O país entra numa espiral negativa. E para tentar parar essa sangria, o governo precisa fazer alguma coisa. É aí que entra o termo reestruturação da dívida. Pelo que entendi, é sentar com os credores e dizer, olha, assim não dá, vamos renegociar, é isso. É exatamente isso. Os objetivos são claros: conseguir mais tempo para pagar, juros menores ou, no cenário mais drástico, o perdão de parte da dívida. O famoso haircut. O corte de cabelo no valor que os credores vão receber de volta. O problema é que isso é incrivelmente complexo por causa do que as fontes chamam de problema da coordenação. O que seria esse problema de coordenação? Os credores não são uma entidade única. Imagina tentar organizar um jantar com 1000 pessoas que não se conhecem e têm gostos diferentes. Impossível. Você tem fundos de pensão, bancos na Europa, investidores individuais em Tóquio, outros governos, cada um tem um interesse. Coordenar todos eles é um pesadelo. É aí que o FMI e o Banco Mundial entram em cena como mediadores. Certo. O FMI entra como o bombeiro financeiro com empréstimos de emergência. Mas pelo que as fontes indicam, o dinheiro vem com condições, né? E que condições? Elas são conhecidas como medidas de austeridade e são extremamente controversas. O que eles exigem, geralmente. Aumento de impostos, cortes drásticos nos gastos públicos, privatizações. É um ajuste fiscal muito forte. E isso gera um debate enorme. De um lado, o remédio amargo, mas necessário. E do outro, críticos que dizem que isso aprofunda a recessão e joga todo o custo do ajuste nas costas da população mais vulnerável. Uma questão que me intrigou foi: isso tudo é só um problema para países em desenvolvimento? Ou países ricos, como Estados Unidos ou Japão, também correm esse risco? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta das fontes é um sonoro não. Não é um problema exclusivo de emergentes, mas o risco para países ricos se manifesta de formas diferentes. Como assim? Para países que emitem dívida na própria moeda, como os Estados Unidos com o dólar ou o Japão com o iene, tecnicamente eles nunca ficam sem dinheiro. Eles podem, em última instância, imprimir o dinheiro. O que parece uma solução mágica. Mas não é. Qual a armadilha? A armadilha é a inflação. Imprimir dinheiro não é almoço grátis. É uma forma de pagar as contas, desvalorizando o poder de compra de todo mundo. É um default em câmera lenta. É isso. O risco não é o calote explícito, mas a perda de credibilidade e uma inflação descontrolada. Veja o Japão, com uma dívida pública gigantesca. Mas que não quebra. E não quebra. Por quê? A maior parte da dívida é detida por seus próprios cidadãos e instituições. Na prática, o país deve para si mesmo. Isso muda tudo. Certo, esse é um cenário. E qual seria o outro risco para um país rico? O risco de default político. O exemplo perfeito, citado em todas as fontes, são as crises do teto da dívida nos Estados Unidos. Ah, sim. O país tem total capacidade de pagar. O problema é que, por lei, o Congresso precisa autorizar o aumento do endividamento. E por disputas políticas, eles quase não pagaram várias vezes. Não por falta de dinheiro, mas por briga política. Exato. A simples ameaça disso já foi suficiente para abalar os mercados e levar agências de risco a rebaixarem a nota de crédito do país. Ou seja, a confiança é o pilar de tudo. Não importa o tamanho da economia. Depois de ler tudo isso, as fontes me deixaram com algumas dúvidas, alguns pontos que não foram totalmente explorados. As lacunas de conhecimento. Exato.
A primeira é sobre os credones. Hoje, temos novos jogadores no tabuleiro, como grandes fundos de investimento ou outros países com agendas geopolíticas. Como esses credores não tradicionais mudam a dinâmica de uma renegociação? Pergunta fundamental. Isso torna o problema da coordenação ainda mais complexo. Outra lacuna interessante vem de um conceito que uma fonte menciona de passagem, a dívida odiosa. Dívida odiosa. A teoria de que um novo governo democrático não deveria ser obrigado a pagar dívidas de uma ditadura anterior. A questão é, qual a validade legal e prática disso hoje? Um país consegue usar esse argumento? E uma terceira lacuna mais ligada à tecnologia. Hoje, boa parte das negociações é feita por algoritmos em milissegundos. Então a pergunta é, como a negociação automática de hoje amplifica o pânico quando a nota de um país é rebaixada? A crise é mais rápida por causa das máquinas. São pontos fascinantes que mostram como esse campo está sempre evoluindo. Para amarrar tudo, a ideia central que emerge é que o default de um país não é um evento técnico distante, é uma crise de confiança que dispara uma reação em cadeia devastadora. Sim. Transforma um problema financeiro em um problema real de empregos, preços e, no limite, da dignidade das pessoas. Exatamente. E o custo real, como os textos deixam claro, é pago pela população comum, muito antes de qualquer acordo ser assinado em salas com ar-condicionado em Washington ou Nova York. E a recuperação é longa. É um caminho árduo, não só para reconstruir as finanças, mas, o que é muito mais difícil, para reconstruir a credibilidade perdida tijolo por tijolo. Perfeito. Para encerrarmos, qual seria o pensamento final que podemos deixar para quem nos acompanha? Eu deixaria uma reflexão que conecta esses dois mundos, dos países ricos e dos emergentes. A pergunta é a seguinte: se a desvalorização da moeda, via inflação, é, na prática, uma forma de default para países que podem imprimir dinheiro, em que ponto a inflação alta e persistente num país desenvolvido se torna moral e economicamente equivalente a um calote explícito de um país emergente? Uma ótima pergunta. No fim, ambas as situações corroem o patrimônio dos cidadãos para resolver um problema fiscal do governo. É algo para se pensar.